Criativa. Olá, você amigo internauta da Criativa Online. Nós estamos na clínica Viver Bem, na cidade de Amargosa, para falar com a doutora Fernanda Piazzarolo. Ela que é geriatra e vai falar sobre algumas doenças relacionadas ao inverno para os idosos. Obrigada, Ivanildo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E agradecer também muito a parceria da Clínica Viver Bem, em nome do Saulo Bulhões, nosso parceiro. Dizer também que eu estou atendendo aqui na clínica todas as quartas e sextas, né? Nos horários de 11 às 2 da tarde e a partir das 16 horas. Vamos falar um pouquinho sobre nossos idosos, né? Aproveitar, puxar a sardinha para o nosso lado, mas sabendo que isso se estende também para a nossa população pediátrica e a população adulta em geral. Como é que a gente pode prevenir agora, nesse período, as doenças do inverno? A gente sabe que nesse período o ar frio e seco predomina, né? Não tem como a gente estar evitando. Não é porque o fato do ar estar seco e frio que a gente vai pegar a gripe, mas isso acaba favorecendo mecanismos de descompensação no nosso organismo, favorecendo a entrada dos vírus. No caso, a aglomeração de pessoas, né? No frio a gente tende a ficar mais aconchegado em lugares fechados, fechar janelas, isso não é legal. O importante é que a gente tenha sempre um ambiente bem arejado, manter as mesmas características de um verão, de um outono, não deixar a casa fechada para não poder pegar esses... Até o mofo também. O mofo, principalmente. Se bem que o mofo ele ataca mais no verão, né? Onde o clima está mais... onde o ar está mais úmido. Nesse período é mais a questão da circulação dos vírus em ambiente fechado. Doutora, a importância de se vacinar em todas as idades, mas principalmente na melhor idade, que é com relação aos idosos. Infelizmente a vacina ela não está aberta a toda a população. O ideal que fosse ofertada a toda a população. Hoje em dia, o Ministério da Saúde ele recomenda que seja ofertada às crianças, né, de 6 meses a 5 anos, aos idosos, o idoso é a pessoa a partir de 60 anos, e a população de risco, que são populações carcerárias, pessoas com doenças imunocomprometidas, que deixam o organismo debilitado. Em relação aos idosos, muitos idosos eles têm medo de tomar vacina porque acham que vão gripar e que vão adoecer. Na verdade, a vacina, ela não é que ela vai te deixar livre de uma doença, não é isso. A vacina ela vai te proteger contra uma forma grave da gripe. Contra os resfriados, ela não protege. As principais queixas com relação ao inverno? Para os idosos e para o público mesmo, né? E público em geral. A gente chama das famosas ites, né? As sinusites, as rinites, a asma é uma doença muito prevalente nesse período, as gripes, os resfriados, a pneumonia. Todas doenças respiratórias. Todas doenças respiratórias e que muitas vezes o paciente já tem uma doença de base e nesse período de inverno essas doenças respiratórias elas se tornam mais exacerbadas. Interessante falar sobre gripe e resfriado, porque as pessoas não sabem diferenciar uma doença da outra, né? É verdade, uma pergunta muito importante. Existe uma diferença muito grande entre gripe e resfriado. O resfriado é uma doença viral muito mais branda do que a gripe. A gripe é também uma doença viral, mas é uma doença grave, deixando o paciente muito debilitado, com febre alta, com sintomas consumptivos mesmo, de deixar de cama, a duração é muito maior. Em questão do resfriado, a gente tem mania de dizer qualquer espirro, né, qualquer coriza já está gripado. Não é bem assim. A gripe, como eu falei, é uma forma muito mais grave da doença e que deixa o paciente debilitado com febre alta. O resfriado, ele não dura mais que 3, 4 dias. Deixa um quadro de cansaço, fadiga, dor muscular, talvez uma febrezinha baixa, mas que não atrapalha o nosso dia a dia, não deixa a gente de cama. Você é capaz de fazer as suas atividades do dia a dia. A gripe não, a gripe te deixa realmente de cama. O resfriado,
Eu estava até lendo uma reportagem sobre uma pediatra comentando, né? Uma criança pequena, por exemplo, ela pode ter até 10 resfriados por ano. É muita coisa se você for botar na balança. Imagina, um ano tem 12 meses e você ficar resfriado 10 vezes. Uma criança pequena. Isso acontece também no idoso. O idoso não é uma criança grande. O idoso é um adulto que tem o seu corpo um pouco mais debilitado pelo próprio processo de envelhecimento, pela fragilidade. E essa gripe, ela pode se tornar futuramente uma pneumonia se o tratamento não for correto? Pode. A gripe mal curada, ela pode levar a um quadro de pneumonia. A gente costuma sempre tentar tratar as gripes, né, com muita hidratação, ou seja, recomendando que o paciente beba muita água, tome os analgésicos, se for preciso, os xaropes, né, expectorantes, porque se aquela secreção pulmonar ela ficar aprisionada muito tempo parada, ela pode levar a um processo pneumônico. No caso dos idosos, que são pessoas que têm uma mobilidade mais reduzida, já não são pessoas que têm uma vida muito ativa, eles têm costume de ficar mais parados, e isso se torna muito mais grave. Só para finalizar, vamos só relembrar os atendimentos que a doutora realiza aqui na Clínica Viver Bem, também em Amargosa. Eu também atendo na clínica, né, no Laboratório Qualiteste, às terças, quintas e sábados, nos mesmos horários da Viver Bem. E lembrando, Viver Bem nas quartas e sextas e na Qualiteste às terças, quintas e sábados. Contato para quem precisa do atendimento, tá, doutora? Contato por telefone da Viver Bem, 3634-3810. Eu agradeço a toda a equipe, né, da Criativa Online e mais uma vez a parceria com o nosso querido Saulo Bulhões da Clínica Viver Bem.